Fala galera, boa tarde. Meu nome é Fábio, faço parte do grupo Gram Positivo e nós ficamos responsáveis pelo tema miíase. Bom, vamos começar, definindo o que vem a ser uma miíase. A miíase é uma condição patológica causada pela presença de larvas de mosca em tecidos ou órgãos do corpo. E essas larvas, uma vez presentes, passam a parasitar esse tecido para poder se desenvolver. Bom, e quais são os principais causadores, né? Quais são as moscas cujas larvas causam a miíase? Nós temos a Dermatobia hominis, que vai causar a berne, e nós temos a Cochleomia omnivorax e Cochleomia macellaria, que vão causar a bicheira. Como vocês podem ver aí no slide, né, nós colocamos miíase primária e miíase secundária. Mas um pouquinho mais para frente, eu vou explicar como que se dá direitinho essa classificação. Bom, passando para a morfologia desses insetos, vamos começar pela morfologia da Dermatobia hominis. Ela pertence à família Cuterebridae, e do ponto de vista clínico, como ela causa a berne, ela é a mosca mais importante dessa família. Ela tem cerca de uns 15 milímetros de comprimento, é uma mosca robusta, e como vocês podem ver aí na imagem que a gente colocou, a face dela é meio amarelada. Além disso, a gena e a fronte são escuras. Gena e fronte são essas regiões que circundam os olhos da mosca. E um aspecto que ajuda a diferenciar essa mosca das outras dessa família são justamente essas patas alaranjadas, que também dá para ver aí na imagem que a gente colocou. E um fato curioso sobre ela é que a sua boca é atrofiada, então ela não se alimenta. Toda a energia que ela usa para sobreviver, ela adquiriu justamente na sua fase larval. E já que eu comecei a falar da larva, vamos especificar como que é a morfologia dessa larva da Dermatobia hominis. Ela mede cerca de 18 a 24 milímetros, A sua metade anterior é mais dilatada que a metade posterior. Ela possui dois ganchos orais, que funcionam como dentes, que ela usa para parasitar o tecido. Além disso, ela possui ao redor do seu corpo diversos espinhos. Espinhos esses que ela usa justamente para se fixar melhor ao tecido que ela está parasitando, para dificultar a sua remoção. Bom, passando para a morfologia da Cochleomia omnivorax e da Cochleomia macellaria. Essas, por sua vez, vão pertencer à família Califoridae e nós popularmente conhecemos elas como varejeiras. Elas são um pouco menores do que a Dermatobia hominis, e eu não sei se vocês já viram uma varejeira. Acredito eu que sim, mas elas são meio brilhantes, Ela tem uma cor meio metálica, esverdeada ou azulada. E as larvas dessa mosca? Primeiramente, vamos falar sobre a da Cochleomia omnivorax. Essas larvas, similarmente às larvas da Dermatobia hominis, elas só conseguem parasitar tecido vivo. Por isso que a gente chama elas de biontófagas. Já as larvas da Cochleomia macellaria, elas conseguem se desenvolver em tecidos mortos. E a gente chama elas de necrobiontófagas. E outra coisa, na berne, na lesão causada pela Dermatobia hominis, é apenas uma larva que causa isso. Tanto a da Cochleomia omnivorax quanto a da Cochleomia macellaria são diversas larvas que parasitam o indivíduo. Bom, agora vamos para a classificação das miíases. Do ponto de vista clínico, as miíases são separadas em cutâneas, cavitárias e intestinais. As cutâneas também são chamadas de furunculoides, são como está representado na imagem A, no rosto desse menino. As cavitárias, elas ocorrem quando as larvas se desenvolvem em alguma cavidade do corpo, como está representado aí na boca, que vocês podem ver as larvas se desenvolvendo próximo aos dentes da pessoa ali. Mas não só restrito à boca, pode ser no trato urogenital ou então nos olhos. A intestinal vai ocorrer quando a pessoa inadvertidamente ingere a larva dessa mosca e aí ela passa a se desenvolver no trato gastrointestinal da pessoa. E lá causa diversas patologias. Agora, do ponto de vista parasitológico, primeiramente a gente pode classificar ela como miíase obrigatória, miíase facultativa e miíase acidental. A obrigatória, ela ocorre quando a larva mandatoriamente precisa parasitar algum tecido de algum ser vivo para sobreviver. A facultativa não. Ela pode tanto parasitar o tecido de algum ser vivo,
quando se alimenta da carcaça de algum bicho morto, por exemplo. A acidental ocorre similarmente à intestinal, que eu falei agora. Ela vai ocorrer quando a pessoa inadvertidamente ingere a larva da mosca e essa larva se desenvolve no trato gastrointestinal da pessoa. Do ponto de vista parasitológico, ainda nós temos uma outra classificação, que é a primária e secundária, que foi a que a gente colocou lá no início, né? Essa classificação leva em conta o caráter invasivo dessa larva. A primária, ela vai ocorrer quando a larva, por si só, tem a capacidade de adentrar o tecido da pessoa e parasitá-lo. Já a secundária, elas precisam de uma ferida pré-existente para poder parasitar o indivíduo em questão. Agora eu passo a palavra para o Léo, que vai falar com vocês sobre epidemiologia. Muito obrigado. Quem é aquela garota ali? Eu, hein? Quem é você? Bom, gente, boa tarde. Eu sou o Leonardo do grupo Gram Positivo. Aí eu fiquei com a parte de epidemiologia e transmissão da nossa apresentação sobre MIESE. Aí eu vou começar aqui a minha parte da nossa apresentação. Então, o aumento das viagens internacionais, principalmente para países com baixos indicadores de desenvolvimento socioeconômico e humano, aumentou a incidência de algumas doenças do viajante, né, que são as doenças que você pega quando vamos para essas áreas com maior risco, como diarreia aguda, doença febril, doença de pele. Aí essas doenças são responsáveis por 8 a 12% da patologia desses viajantes. E a MIESE está entre as 5 doenças de pele mais frequentes dos viajantes, sendo responsável por grande parte dos casos. E ela pode ocorrer em quase todos os locais do mundo, mas a incidência dela maior é nos trópicos e subtrópicos da África e das Américas. Então, com relação à fisiopatologia da MIESE, ela pode ocorrer por depósito de ovos das moscas no corpo de insetos hematófagos, que passam a servir de vetores para disseminar a infestação. O depósito de ovos ocorre diretamente na pele íntegra, em orifício dos folículos pilosos ou em lesões cutâneas pré-existentes. Então, as fêmeas podem colocar seus ovos no solo ou em roupas úmidas, que às vezes nós deixamos penduradas para secar, infectando o ser humano. Então, o calor da pele induz os ovos a eclodir, liberando as larvas que invadem o tecido subcutâneo e se alimentam dele. Então, em 5 a 10 semanas, se esse ciclo for interrompido, as larvas elas saem do hospedeiro, caem no chão e formam as moscas dentro de 2 a 4 semanas. E essas larvas elas se alimentam do tecido humano vivo ou necrosado, depende da espécie da mosca. Então, em relação às classificações dessa MISE, a gente tem a primária, que é a que nós temos aqui, que é a de Berne, no qual as larvas das moscas, a mosca, essa vou ter que ler, Dermatobia hominis, elas se alimentam do tecido vivo. Geralmente ocorrem uma ou mais lesões nodulares, de 1 a 3 centímetros, que apresentam um orifício central por onde a larva sai para respirar. Por ele pode sair secreção serosa. O orifício é frequentemente doloroso e pode assemelhar-se com um furúnculo. E temos a outra, que é a miíase secundária, que é a bicheira. E esses casos estão relacionados às larvas das moscas varejeiras, que é espécie do gênero Lucilia, nos quais elas se alimentam de tecidos saudáveis, ou mais raramente, tecidos necrosados de pele ou de mucosas. A miíase secundária pode ser cutânea ou cavitária. Na forma cutânea, as larvas são vistas movimentando-se na superfície da ulceração da pele em meio à secreção purulenta. E na forma cavitária, as larvas são encontradas em cavidades e orifícios naturais infectados. Então, essa foi a minha parte, falando sobre a epidemiologia e a transmissão. Então, finalizando aqui minha parte,
Muito obrigado e boa tarde a todos. Então, dando continuidade ao trabalho, agora a gente vai falar sobre patogenia e aspecto clínico. Na míase primária, assim que a larva entra em contato com a pele do hospedeiro, através de picadas de insetos ou do folículo piloso, ela consegue aderir e se fixar no tecido subcutâneo através dos seus espinhos. E ela deixa o seu espiráculo voltado para a região superficial da pele para conseguir respirar. Ela não realiza migração dentro do hospedeiro, ela fica fixa no seu local de penetração inicial. Ela forma um inchaço subdérmico doloroso do tipo furuncular, que apresenta uma larva só por lesão e é acompanhada de prurido, dores agudas, linfadenopatia regional, sensação de movimentação do parasito. Normalmente acaba acometendo áreas descobertas do corpo, como membros superiores e inferiores, o dorso e o couro cabeludo, mas também há relatos de miíase vaginal, oftalmíase, rinomíase e miíase cerebral. Já na miíase secundária, após a mosca varejeira deixar, popularmente conhecida, né, como mosca varejeira, deixar diversos ovos em lesões expostas e muitas das vezes necrosadas, esses ovos, eles mais ou menos em 24 horas, eles conseguem já começar a se transformar em larvas e eles vão acabar se nutrindo desse tecido ali presente nesta lesão e ampliando essa lesão. Depois que essa larva ela atinge a maturidade, ela se desprende do hospedeiro, cai no solo e faz a pupa, onde ela vai dar continuidade no seu ciclo vital, como já mencionado aqui anteriormente. Aqui nessa imagem a gente consegue ver a berne, né, que é a miíase primária no couro cabeludo, onde só tem uma larva por lesão. Já aqui na bicheira cavitária, nessa fossa nasal, existem diversas larvas por lesão, igual na bicheira cutânea, que está representada por pé, e muitas vezes a bicheira acaba cometendo pacientes diabéticos. Senhora, a senhora é funcionária da Assembleia? Não. Senhora, mas por que a senhora está correndo se a senhora não é funcionária da Assembleia? Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Dando continuidade aqui ao nosso trabalho sobre miíase, eu vou falar um pouquinho sobre o diagnóstico. E a gente tem, de diagnóstico, a gente tem a parte clínica, que é a meramente identificação das larvas, apesar de ser difícil você identificar propriamente dita a espécie das larvas, você vai fazer a identificação ali para poder ver a quantidade, para poder ver a intensidade da infecção, e para poder ver como vai ser o tratamento, que a gente vai falar daqui a pouco. Você tem também a forma de fazer hemograma, apesar de não ser necessário você fazer o hemograma, ele é importante porque você pode identificar aí eosinofilia, você pode identificar leucocitose, que são indicadores sanguíneos de que existe uma infecção aí no paciente, então seria um instrumento, uma ferramenta a mais no seu diagnóstico da doença. E ultrassonografia e outros exames de imagem em caso de acometimento cerebral, facial ou orbitário ou de qualquer outro tipo de cavidade que possa acometer vísceras ou outra estrutura mais vital do corpo humano. E a gente vai falar disso nos casos de miíase cavitária ou de miíase migratória, que são os mais indicados para fazer ultrassonografia ou exames de imagem. E assim como a miíase, outras doenças podem mimetizar um pouco os sintomas e os sinais de miíase. De diagnóstico diferencial, a gente tem os furúnculos, abscessos, celulite, lavas, mícomas cutâneas, leishmaniose cutânea e tungise. Então, são outras doenças que são similares nos sinais para o paciente e nos sintomas,
com a miíase. Então, de diagnóstico diferencial, a gente pode relatar e citar essas outras doenças também. No tratamento, depende um pouco do tipo de miíase. A miíase furunculoide, por exemplo, o tratamento dela é remoção completa das larvas da pele, através da aplicação de substâncias tóxicas à larva, hipóxia localizada e retirada manualmente de todas as larvas, ou seja, você vai aplicar substâncias ali para fazer com que a larva não se reproduza mais e ela pare ali o crescimento e pare também a multiplicação no local e fazer com que elas percam o oxigênio, elas literalmente sufoquem. Então, elas vão ser retiradas ali manualmente com uma pinça ou com uma agulha. No caso de miíase migratória, como a gente falou anteriormente, se dá pela identificação do posicionamento das larvas e remoção destas com uma agulha. Neste caso de miíase, há casos de larvas que migram mais profundamente na pele, sendo necessária remoção cirúrgica. E é interessante a gente falar também, nesse caso de miíase migratória, que como é um tipo de miíase que a larva ela vai se adentrar muito mais profundamente na pele para fazer com que seja mais difícil a retirada dela de forma manual, como, por exemplo, a furunculoide. Então, você precisa fazer remoção cirúrgica. E é interessante a gente citar que a gente tira existem medicamentos que você pode tomar que auxiliam a retirada dessas larvas de forma cirúrgica, como, por exemplo, o albendazol e a ivermectina. E, no caso da miíase cavitária, é necessário já um acompanhamento de um especialista para a remoção das larvas localizadas em cavidades do corpo. Tem-se visto grande utilidade no uso de ivermectina oral nestes casos. Como nos casos das cavidades oral, orbital, nasal, até mesmo em casos de miíase que são encontrados no intestino, por exemplo, você vai precisar de um acompanhamento de um especialista para você poder fazer essa retirada dessas larvas, por serem locais de mais difícil acesso, são locais mais delicados, locais que precisam de uma atenção maior para poder fazer a retirada. Em todos esses casos, a gente é feito também o tratamento oral, que é o uso de albendazol e ivermectina para auxiliar na retirada dessas larvas e desses parasitas no nosso corpo. O que você tá fazendo, sua cabecinha de vento? Você não quer que eu vá aí te pegar, quer? Passando agora a falar um pouquinho sobre profilaxia e prevenção. Em primeiro momento, lembrando da característica, né, do desenvolvimento das miíases, que se desenvolve a partir do contato de moscas com feridas e pequenas feridas, né? Por isso, uma das primeiras medidas profiláticas a serem pensadas, principalmente quando em locais rurais, né, quando as pessoas se encontram em locais rurais, locais que contam com esgoto a céu aberto, né, locais onde há a criação de animais, são todos ambientes bem propícios ao desenvolvimento de moscas, né? Naturalmente, essas moscas vão tender a buscar os locais onde a proliferação das miíases é apropriado, e por isso é interessante isolar essas feridas por meio de curativos, justamente para garantir que esse contato não aconteça. Em segundo momento, vale a pena ressaltar a importância da higiene, né, por meio da utilização de sabonetes, medicamentos apropriados, porque essas medidas fazem com que aquela área fique estéril, né, a ferida fique estéril. Então, mesmo que haja algum tipo de contato, essas medidas fazem com que o ambiente não se torne apropriado para o desenvolvimento das larvas, o que não possibilita a formação das mesmas e mitiga, né, o desenvolvimento das miíases. Por isso, a combinação da higiene apropriada dos ferimentos, e, enfim, das pessoas como um todo, em conjunto com a utilização de curativos nessas feridas, fazem com que a probabilidade de prevalência de miíases caia muito, né, seja reduzida, em muitos casos até zero, né. Sobre profilaxia e prevenção, esses são os pontos chaves e principais que eu queria tratar. Agradeço a atenção de todos. Obrigado. Vou passar a palavra para o próximo colega.
Oi, grupo, oi, professores. Agora eu vim dar continuidade ao nosso trabalho, dando uma informação adicional que eu e meu grupo achamos muito pertinente de falar aqui nesse trabalho, que é a terapia larval. Ela é uma bioterapia na qual são utilizadas larvas vivas de moscas necrobiontófagas descontaminadas em tecidos humanos ou de animais lesionados, visando retirar apenas aquele tecido necrótico da lesão. Ou seja, vai fazer o desbridamento daquela ferida a fim de acelerar a cicatrização. Essa terapia é bastante utilizada em pacientes diabéticos quando possuem úlceras ou feridas abertas que não cicatrizam. Como a gente pode ver aí no slide, o início, o meio e o final da terapia com essas larvas de moscas, a gente pode ver que ajudou muito a cicatrização da ferida do paciente. E essa terapia ela é de baixo custo, porém não é muito utilizada no Brasil, porque as larvas são de difícil armazenamento e também por um tabu que muitos pacientes acham desagradável ou até nojento o tratamento com as larvas de moscas, mas a gente vai deixar aqui a importância dessa terapia. E é isso, gente. Aqui estão as referências do nosso trabalho e aqui está o nosso grupo. Obrigada.